bem-vindos a mais um vídeo no canal Mazanhão Mose. Neste vídeo vamos acompanhar o discurso do filósofo moçambicano Severino Ngwenya referente às eleições do dia 9 de outubro de 2024. Mas antes do vídeo queremos de antemão agradecer a todos que se inscreveram neste canal e assim que ainda não se inscreveu, acione o sino das notificações, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para os demais. A sua inscrição permitirá que tenha acesso em primeira mão dos conteúdos, notícias, novidades que formos a publicar. Como disse na introdução, Severino Ngwenya pronuncia-se em relação às eleições que decorreram no dia 9 de outubro. No seu discurso, dentre muitos aspectos que Severino Ngwenya tratou, em resumo, ele destaca alguns pontos que aqui vou fazer referência. No primeiro aspecto, Severino Ngwenya traz a origem do que é o partido político. Ele diz que o partido político, como o nome já diz, partido, está interessado com uma parte ou com um certo punhado de gente que se interessam naquilo que o partido quer. Daí ele entende que a época das eleições ou a época eleitoral é caracterizada pela polarização ou pelo divisionismo. Porque, por causa deste sentido do partido político que se interessa pela parte. Mas ele diz que nós não podemos nos preocupar com este partidismo ou com este divisionismo, ou seja, com esta polarização. Nós temos que perceber que no fim das eleições nós sempre temos que estar unidos, subirmos no mesmo barco e caminharmos no mesmo barco e traçarmos um itinerário. Mas para que estejamos no mesmo barco, Severino Ngwenya assegura que tem que se ter em atenção duas figuras importantes. A primeira figura é aquela que denomina como a legalidade e a segunda figura é aquela que ele apresenta como a legitimidade. A primeira figura, que é a legalidade, deve ser antecedida de transparência. É a transparência que vai ditar a legalidade, isto principalmente nessa época eleitoral, porque quando há transparência, quando as eleições são transparentes, isto permitirá que elas sejam legais. E quando essas eleições são legais, elas permitirão que o escolhido seja legítimo, porque este partiu de umas eleições transparentes que trouxeram uma legalidade, que essa legalidade legitimou o escolhido. Mas ele adianta dizendo que esta legalidade deve fundamentalmente ser observada por algumas instituições políticas, quais sejam a CNE principalmente, entre outras. E a CNE, tanto como o STAIR também, como o STAI, deve observar escrupulosamente a lei, aquilo que a lei dita, aquilo que a lei manda, aquilo que a lei recomenda, para que tudo seja observado. E quando esta legalidade é desobedecida, então a confusão sempre continuará. A confusão sempre haverá e sempre estaremos em guerra e em nenhum momento nós estaremos em paz. Então, chama a atenção para que a CNE observe atentamente tudo que diz, tudo que tem a ver com os ilícitos eleitorais. Mais do que isso, ele chama a atenção também que a Polícia da República, fora da CNE, este tem que trabalhar tendo em conta esta legalidade. A polícia tem que se desvincular dos partidos políticos e ele cumprir ou responder aquele que é o bem comum. Severino Ngwenya deixa um apelo. Ele diz que não podemos optar pela violência, porque a violência não vai nos resultar em grandes coisas. Mas ele diz que não podemos deixar impune aqueles fraudulentos, aquelas situações de enchimento de urnas. Estes devem ser punidos.
Mesmo ao terminar, Severino Ngüenya reconhece que é justo que lutemos pela justiça quando ela nos falta. Mais adiante, avança dizendo que é justo que lutemos pela legalidade quando essa legalidade não é observada e que os meios que temos que usar para lutar pela legalidade é usufruir de todos os componentes que a Constituição da República e outras leis nos disponibilizam para demonstrar esta legalidade. Mas além, ele reconhece que é justo que nos batamos para fazer valer aquilo que é a verdade, a vontade popular em meio às eleições. Para adiantar, ele sempre pede que deixemos o divisionismo, deixemos a polarização que as eleições trazem e que optemos por aquilo que é a unanimidade, aquilo que é o itinerário comum, aquilo que é o bem comum, para assim desenvolvermos o nosso país. Então, para mais detalhe, vamos acompanhar o vídeo do Severino Ngüenya, filósofo moçambicano. Vamos a isso. Ora, o que é que posso dizer, o que é que pode dizer um filósofo que, como dizia Hegel, chega muitas vezes em atraso, se não pensar que o mais importante é o conjunto, o mais importante é o país. As nossas eleições são um caminho, um percurso necessário no nosso processo democrático, mas como em todos os países do mundo, as eleições servem a polarizar, a criar grupos, a fazer divisões. Não se pensa no todo, se pensa nas partes, por isso são os partidos políticos. Vimos isso na França há pouco tempo, ainda hoje há muita dificuldade a formar um governo que possa governar, porque a polarização foi extrema. Estamos a ver isso nos Estados Unidos e em Moçambique com ainda mais razão, quer pelo nosso histórico de democracia não simplesmente polarizada, mas a falta de transparência nos pleitos eleitorais, quer pela suspeita muitas vezes fundada de manipulações que foram feitas, não simplesmente nas últimas, do fim do ano passado, mas desde que a democracia começou, depois da Segunda República e da Segunda Constituição. Então, os processos eleitorais servem para polarizar, servem para dividir, mas não podemos esquecer uma coisa importante, é que no fim deste processo nós temos que nos reunir, temos que nos unir, porque há coisas das quais nenhum moçambicano pode fazer a menos ou pode abdicar. Nós temos que assegurar a paz do nosso país e a sua não divisão. Nós temos que assegurar que a prioridade dos nossos investimentos sejam para catapultar a nossa nação. Temos que garantir que haja medicamentos para todos, temos que garantir, melhorar as nossas infraestruturas, nossos processos de educação, e para fazer isto não podemos estar uns contra os outros. Temos que todos, depois deste processo de polarização quase que ao qual estamos condenados, temos que nos reunir, entrar no mesmo barco e termos uma direção e itinerário comum. Só isto pode eventualmente salvar Moçambique da sua crise profunda a que ela está submetida desde praticamente a independência. Nós passamos de uma guerra a outra e praticamente nunca tivemos tempo e paz para decidirmos por nós próprios o que é que queríamos fazer e como queríamos fazer isso. Uma maior dificuldade ainda é que desde a Segunda República nós não conseguimos reunirmos como moçambicanos à volta de uma mesa, traçarmos prioridades em conjunto e dizermos este é o itinerário que queremos seguir. Isto devido às nossas confusões internas, às nossas clivagens históricas, mas também porque há forças internacionais interessadas para que esta unidade não se faça. A prioridade, efetivamente, tem que ser dos moçambicanos em decidirem-se a juntar-se e a terem um itinerário comum. Determinarmos-nos a lutar contra a pobreza, contra a fome, que continuam a ser a maior calamidade por que Moçambique passa. E para isso, quero insistir, temos que ser capazes de entrar num barco comum. Ora, para que possamos entrar num barco comum depois do processo eleitoral, é preciso fazer a distinção entre a legalidade e a legitimidade. Nós temos que ter um processo legal que se conforme às leis que nós próprios estabelecemos e temos que ser
o mais transparente possível neste processo democrático de sufrágio universal. Porque só se formos transparentes daremos legitimidade àqueles que governam para que depois da polarização das eleições se possam reunir todos os moçambicanos através de um processo de busca constante de consenso e remarmos todos em direção a um ponto único e a um ponto unívoco. Se nós não formos transparentes, se nós não formos necessariamente respeitosos da legalidade eleitoral, essas clivagens vão se multiplicar e elas podem meter em causa o futuro do nosso país. Falar de manifestações, falar de revoltas, nós vimos o que aconteceu no Quênia, foram muitos mortos. Nós vimos o que aconteceu na Primavera Árabe, foram simplesmente muitos enganos de transparência democrática, mas no fim, quem se sobrou foram os mais pobres, os mais pequenos, aqueles que têm menos dificuldades. Nós temos que evitar isso. E para evitar isso, não significa simplesmente evitar toda forma de violência, significa rogar àqueles que têm por missão garantir a legalidade dos processos, que o façam e combinem esta legalidade com a maior das transparências possível. Não é por acaso que o terceiro ponto do meu manifesto era a separação de poderes. Um dos grandes problemas da nossa democracia, mas de qualquer democracia, é quando os poderes não estão separados. É quando as diferentes forças autónomas, poderes do país, não têm a força e a pujança necessária em termos de liberdade, em termos também de competência, mas em termos também de isenção. E enquanto nós lutamos ou fazemos força para que a próxima legislatura possa conhecer uma maior separação de poderes com o próximo governo, seja dele quem for, nós precisamos de rogar. Eu lembro do antigo presidente da CNE, Mazula, dizer isto aos órgãos eleitorais da CNE para ser o mais rigoroso possível no cumprimento da lei, o mais implacável possível contra todas as formas de usurpação daquilo que é a vontade de todos. Mas isto tem que ser feito na maior das transparências, porque podemos ser levados uns a condenar aquilo que a CNE faz, porque o partido, o candidato que nós queremos, não é aquele que sai das urnas. E a melhor maneira para que isto não aconteça e que entame a legitimidade daqueles que têm que nos governar, e repito, para que eles possam nos meter todos no mesmo navio, no mesmo barco, para podermos remar contra as insuficiências, as muitas insuficiências que o nosso país tem, a única forma é o cumprimento da lei e chama-se legalidade e transparência. Esta legalidade e transparência que vão permitir amanhã uma legitimidade. Então, o que eu posso dizer aqui é rogar. É rogar àqueles cuja missão é garantir o decorrimento correto dos processos. Aqueles que estão investidos numa missão de garantir para que a democracia se faça e se realize, de cumprirem cabalmente com a sua própria missão. E recordar aos partidos e aos candidatos que se não houver o respeito da lei, se não houver o respeito total da legalidade, que se faz através da transparência, a sua própria legitimidade será entamada. E se assim for, não serão capazes de governar com a aprovação comum de todos os moçambicanos, não poderão governar o Moçambique no seu todo, não poderão contar com as diferenças de energias e forças que Moçambique tem, mas que delas precisa para que possamos ser um povo, que possamos ser uma nação que caminhe em direção à sua própria realização. Todas as formas de engano, de roubo, de trafolhices, de enchimento de urnas são completamente a condenar. Mas da mesma maneira, não temos que nos apressar, precipitar em impedir manifestações, fazer atitudes de revolta. Façamos força, roguemos e façamos tudo o que está nas nossas possibilidades de maneira legal para que o processo eleitoral, a contagem dos votos, seja o mais transparente possível. E
Esperemos que isto possa ser ouvido e possa ser ouvido de todos os moçambicanos, de dentro, de fora, aqueles mais simples, aqueles que têm maior responsabilidade, para que possamos sair deste processo com uma vitória não de um partido ou de um candidato, mas da democracia, quer dizer, da nossa decisão de viver juntos, mas em paz, em tolerância, em concórdia e ao uníssono, tentando lutar para melhorar o muito que temos que melhorar para que Moçambique possa ser o país que todos esperamos, todos almejamos. Esta é a minha pequena conversa que queria ter esta noite para clarificar esta coisa àqueles que me seguem ou aqueles com quem possa conversar. Aliás, este espaço significa pensar em comum, por isso eu vou ver algumas questões que são feitas e eu vou tentar, na medida do possível, responder algumas, não a todas. Aqui uma pergunta que pergunta quais outras formas senão as manifestações. Há um filósofo, um dos mais importantes filósofos africanos, contemporâneos, Ntonji, que se perguntava o que é que pode a filosofia. Eu acho que nós temos que utilizar todos os meios legítimos e legais que a Constituição nos permite. E se as manifestações são formas legais e legítimas que a Constituição nos permite, então temos que poder fazê-lo. Isto leva-me a um segundo apelo. É que muitas vezes as manifestações em Moçambique são consideradas, se tornam distúrbios. Aqueles que querem manifestar conhecem os processos legais através dos quais tem que se passar para que haja autorização e que eles possam fazer. Mas este apelo volta-se também para aqueles cuja função é garantir a ordem no país, a polícia, para que também não confundam a vontade legítima de cidadãos de querer ter a própria opinião, manifestá-la através de um exercício de cidadania pública com distúrbios que algumas pessoas possam fazer. Se eu, há pouco tempo atrás, roguei para que a CNE fosse o mais ligado à legalidade possível, mas também a maior transparência, o mesmo apelo faço à polícia. É importante que ela seja a polícia da República de Moçambique, que ela se afaste de questões partidárias e que ela permita não simplesmente que a legalidade se exerça, se por legalidade entendemos a legalidade cívica e pública, mas também um exercício pleno daquilo que a nossa Constituição permite. E fazendo este apelo, eu penso estar a estar em sintonia com aquilo que é o espírito da democracia, aquilo que deveria nortear o nosso querer estar juntos e poder fazer valer as nossas próprias opiniões. Aqui muitas perguntas, muitas inquietações, há muitas revoltas e eu posso perceber isso. Mas não me façam, nem permitam que eu diga aquilo que não posso dizer ou que não devo dizer. Não posso aceitar que me digam que os intelectuais não tomam a palavra. O Horácio de Rosário, há pouco tempo atrás, disse que os académicos, os intelectuais tomam a própria palavra. A função dos intelectuais é meter um Kalashnikov e disparar na rua. O papel dos intelectuais não é substituir-se aos partidos políticos. O papel dos intelectuais é produzir ideias, produzir saber e deixar que este saber possa iluminar aqueles que exercem funções públicas, aqueles que são regidos ou têm este poder que lhes vem daqueles que elegem, que são o povo. Os intelectuais não podem fazer aquilo que os políticos não fazem, os militares não fazem, os polícias não fazem no lugar deles. Não eu, intelectual que eu sou, mas todos os académicos e intelectuais moçambicanos têm a função de exercer a sua função de intelectuais e muitos deles o exercem nas condições que lhes são possíveis ou permitidas, mas não se pode permitir que eles façam mais do que isso. Eu penso que podemos explorar todas as possibilidades que a Constituição nos dá, nós podemos pressionar para que esse direito a sermos cidadãos, não simplesmente a votar, mas a participar no caminhamento geral da democracia, se possa realizar. Isso é legítimo e é importante que o façamos com todos os meios que a lei nos permite, mas evitemos duas coisas. Evitemos quer cair em violências ou mesmo vontades, mesmo longínquas de violência,
Mas também evitemos tentar diabolizar seja quem for. Quem errou, quem encheu urnas, deve ser denunciado e devem tirar as ilações da sua própria ação. Mas temos de ter paciência, porque nem sempre aquilo que eu como indivíduo quero é aquilo que as pessoas à minha volta, o conjunto de cidadãos e os eleitores fizeram. Por isso insisto, é muito importante a legalidade, é muito importante a transparência, e é a transparência ligada à legalidade que dão legitimidade e que possam permitir que aquele que governa, ou o partido que governa, possa governar com a anuência de todos nós e possa ser capaz de nos mobilizar todos nós para uma coisa muito mais importante que a questão do nosso país. O processo eleitoral, as eleições, são uma fase necessária na democracia, mas não são o fim. O fim é construir o nosso país. O nosso país está em guerra. O nosso país está em guerra há quase 50 anos. Depois dos 10 anos, 16 anos, os conflitos no centro, agora Cabo Delgado. O nosso país é um dos mais pobres no mundo. Nós não conseguimos educar a nossa população. Nós temos muita criança que não tem 2, 3 refeições corretas por dia. As nossas casas, que não são casas, enchem-se de água quando chove. Nós vivemos porque a comunidade internacional dá-nos esmolas. Nós vestimos aquilo que os outros deitam fora. O nosso país tem muito a caminhar. E é este o objetivo de fundo que faz com que o processo eleitoral seja importante. Mas ele não é a finalidade. A finalidade é meter as pessoas mais competentes, mais capazes, com a aprovação de todos, a guiar este navio. Quando houve as eleições na África do Sul e o ANC não ganhou as eleições, ou pelo menos não teve a maioria no Parlamento, muita gente disse-me: a ANC perdeu. Eu disse: não, a democracia perdeu. Porque a democracia é feita de consensos. Consensos levam muito tempo, são muito lentos, mas são também uma alavanca certa de que a partir do momento que todos concordamos com alguma coisa, todos vamos entrar num barco comum e vamos poder remar em direção à luta contra tudo aquilo que nos apoquenta e faz de nós um dos países mais, nem digo pobres, miseráveis do mundo. O que eu quero dizer aos mais jovens, sobretudo, é que não percamos de vista o essencial. É justo que lutemos pela justiça se não há justiça neste momento. É justo que lutemos pela legalidade com todos os meios legais que a Constituição nos permite. É justo que nos batamos para fazer valer aquilo que foi a vontade popular no meio das eleições. Mas não esqueçamos o que é fundamental. O essencial não é esta polarização que se faz em cada eleição, em cada parte do mundo. O importante é o que fazemos com as vitórias, é porque que queremos ganhar, queremos pôr um ou outro a governar. Como é que vamos fazer para que depois deste processo de polarização ele seja legitimado e seja capaz de meter todos num barco e levar-nos em direção a um final feliz. Este é o objetivo principal. Eu não vou poder responder a outras questões, vou parar por aqui, porque tenho uma avalanche de questões. Os que quiserem podem continuar a partilhar as próprias observações, as próprias críticas, os próprios dissensos. Isso faz parte do debate democrático. Aliás, não seríamos legitimados a querer democracia e transparência nos processos se nós mesmos não fôssemos capazes de ser democráticos e ouvir a ideia dos outros, concordando ou não concordando com ela, sermos capazes de ouvir e admitir que as pessoas têm direito a pensar de frente. Vocês estiveram aqui, neste pequeno quarto de hora, meia hora, que eu estive com vocês. Aquilo que é meu ponto de vista é meu posicionamento. Eu penso que uma boa lição de democracia é sermos capazes de nos ouvir uns aos outros e sermos capazes de não estar de acordo, mas de aceitar que o outro diga aquilo que pensa. E é isto, esta diferença que dá gosto, que pimenta, que multiplica as energias, mas que exige de todos nós um consenso para que não percamos de vista aquilo que é essencial num caminhamento e num avanço político, social e, sobretudo, económico de um país como o nosso. Eu vou parar por aqui, até breve, e continuem praticamente a pôr questões, inquietações, preocupações e, na medida do possível, eu vou tentar reagir, responder e continuar este diálogo convosco. Boa noite a todos
e fiquem bem. Após acompanhar o discurso de Severino Ngüenya, pode fazer o seu comentário se aquilo que ele disse vale a pena seguir ou não.